E aí, pessoal, boa noite. Vamos começar tudo de novo? A gente não vai começar de novo, né? A gente vai continuar. Deixa eu me explicar. Essa turma aqui é uma turma de questões de prova da VUNESP. A gente faz um resuminho teórico antes, fazer uma lembrança da teoria básica. E aí, depois que a gente revê aquela teoria, mas só no básico, a gente vai para as questões para entender como que a gente faz para resolver as questões. Eu entendo, pela minha experiência de trabalho com concurso público, que eu comecei ontem, né? Então, eu vou falar para vocês. Esse tipo de aula ajuda muito você a ficar um pouco mais esperto, mais esperta para resolver questões. Só que, gente, para isso acontecer, é muito importante que todo o processo seja obedecido. Então, o que que acontece, ó? Você tem de, assim que eu mando o material para você, porque a gente separa o material por tema, então são questões por tema, não é? E aí a gente faz esse resumo teórico do tema e depois resolve as questões daquele assunto. Então, a gente hoje está em concordância, porque é continuação do curso da aula passada, do ano passado. O que que acontece? Eu faço assim com os temas. Eu começo acentuação gráfica, ortografia, morfologia. Então, eu começo a matéria do começo e vai até o fim, que é a parte de interpretação de texto. Aí eu começo tudo de novo. Porque tem gente que vai fazendo várias provas, como a Fabi, que estava aqui conversando agora. Ela fez TJ, agora vai fazer auxiliar de promotoria. Tem o pessoal que faz prova de polícia. Então, assim, é uma forma de você se manter estudando de uma forma inteligente, porque a gente sabe que quem vai prestar concurso público não pode ficar só na teoria, né, gente? Pode ficar só na teoria? Não. Não, Então, o que que é ideal para vocês que já fizeram uma teoria, uma, duas, três vezes, não importa, e agora estão nas salas de questões? O que importa para vocês, o que é importante para vocês é pegar esse material com antecedência, rever esse conteúdo teórico só com aquilo que eu coloquei aqui e resolver as questões com antecedência, antes da aula, entenderam? Que eu falo isso, eu puxar o cabelo, puxar a orelha de todo mundo aqui. Porque quando você vem para a aula, você vai ser capaz de fazer uma autoavaliação. O que que você está acertando, o que que você está errando e por quê? Esse levantamento para vocês é de muita importância, porque você sabe quais são os seus pontos fracos e quais são os seus pontos fortes. Os pontos fortes você mantém e os fracos você se esforça mais. Por exemplo, eu sou muito bom em crase. Ah, mas concordância eu sou péssimo. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que trabalhar bastante em concordância e as questões de crase você mantém aquilo que você já sabe e segue em frente, não é? Então, você vai ter que dedicar mais tempo para os assuntos com os quais você sente mais dificuldade. É isso, gente. É uma questão de plano de estudo. Todo mundo aqui já fez plano de estudo na vida ou não? Gente, pode conversar comigo, viu? Eu não dou ponto negativo, não mordo, não bato, não dou nota baixa, não faço nada disso. sim. Eu bem Ai, gostaria de filho, bater em alguns de vez em quando, mas não faço. Sabe quando a pessoa chega aqui e você fala assim, fez exercício? A pessoa fala assim, não, não fiz. Você fez uma revisão da matéria? Não, não fiz. Mas fazer um programa de estudo, ele é muito importante. É muito importante fazer, certo? Então, é, essas aulas servem justamente para isso, para você ter um norte de autoavaliação, de ver o que você precisa melhorar, o que você precisa manter dentro de língua portuguesa para a VUNESP. Quem quer fazer alguma pergunta? Alguém queria fazer uma pergunta? Eu juro que eu ouvi alguém me chamando. Então vamos lá. Olha, como a gente é, está em continuidade, não é? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma revisão, porque isso aqui já foi ano passado, né? Fazer uma pequena revisão de concordância nominal e verbal, e aí a gente entra nas questões outra vez, certo? Então vamos lá. No que diz respeito à concordância nominal, o que que a gente tem de ter em mente? Então, você pegou lá a questão para resolver e veio no seu enunciado, né? Assinale a alternativa em que a concordância nominal está de acordo com as normas, como eles falam lá, de acordo com o padrão, com a norma padrão da língua portuguesa, né? Que é assim que a VUNESP manda, mais ou menos.
Ou eles colocam concordância nominal, ou eles colocam concordância verbal, ou eles colocam apenas concordância. O que importa é que você tenha a palavra concordância aí no enunciado. Então, qual é o seu primeiro passo nessa hora? Se por acaso o enunciado falou apenas de concordância nominal, o seu foco não vai ser verbo aqui, porque a concordância nominal fala para gente que as palavras que se referem a um substantivo deverão concordar com ele. Então, tudo isso aqui, ó, tem uma relação íntima com o substantivo, por isso nominal, de nome, né? Porque substantivo é nome. Oi, Kelvin. Entendido? Oi, oi, Tudo bem? tudo Então, olha, bem? nessa frase que eu coloquei aí, a gente tem essa expressão aqui, são consideradas que é uma expressão verbal, né? É verbo nominal aqui, mas tem verbo aí, então a gente vai isolar um pouquinho. E o que que a gente tem que fazer? A gente tem que, na leitura da frase, né, ter os olhos voltados para os substantivos, que aqui no caso é moças, vestido, depois atrizes e novela. Esses são substantivos. Ai, Luciana, eu tenho muita dificuldade de reconhecer substantivos. Vamos supor. Então, você vai fazer assim. Aqui, inicialmente, numa frase correta para você treinar. Você vai pegar aquelas duas belas moças. Ó, todo esse conjunto está no feminino e no plural, certo? Então, o que que você tem que fazer aqui? Você tem de agrupar essas palavras e observar que nesse agrupamento de palavras, a palavra mais importante é moças aqui. Todo mundo concorda? Que é a que tem Uhum. maior significado, que é sobre as moças que esse grupo de palavras fala, sim ou não? Sim. Então, quando isso acontece, você reconheceu o substantivo. Se esse substantivo, vejam aí, está no feminino plural, todas essas palavras que se referem a ele devem concordar com ele, que no caso aqui é tudo, tem que ser tudo, né? Tem que tudo estar no feminino e no plural, porque é o substantivo que manda. Então, é a concordância com esse nome, do jeito que ele está, as outras palavras que a ele fazem referência têm de estar também. Aí, veja, a gente tem aqui uma preposição. Todo mundo lembra de preposição aqui, né? Então, aqui eu tenho uma preposição. O que que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Eu vou agrupar aqui vestido curto. E aí eu vou observar que nesse agrupamento que eu fiz agora, que é preposicionado, começou com uma preposição, você agrupa o que está na frente junto com a preposição. E aí você vai ver o seguinte, que aqui a palavra de referência é vestido. Como ele é masculino e está no singular, curto, que fala dele, é um atributo do vestido aí, então também tem que ficar no masculino e no singular, porque é o substantivo que manda, certo? Aqui. Muito bem. E aí a gente tem excelentes atrizes, ó, plural com plural, e tem o outro preposicionado aqui que é de novela. Bom, muito bem. Aqui em excelentes atrizes, a palavra de destaque é atrizes, porque você percebe que excelentes é um atributo para atrizes. Tudo bem? Então, tá aqui, feminino e plural. Aqui também vai ter de fazer essa concordância com atrizes. E novela tá aqui sozinho, então fechou, não tenho o que observar. Certo? Agora, é importante a gente lembrar dos particípios. Por que estou falando isso? Nas provas atuais, o que que a gente tem muito nas questões de concordância nominal da VUNESP? A observação do verbo no particípio. Porque o particípio, ele tende a fazer concordância com o nome a que ele está se referindo. No caso aqui, quem que são consideradas? Pode responder para mim, gente. Hum, As moças, As eu duas. considero. As 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 moças. moças. moças, isso aí. Belas moças. Então, o que que acontece, ó? Hum. Hum. Então, o que acontece? Como aqui a referência é moças, que é o substantivo que está no feminino e no plural, esse particípio tende para o feminino e plural. É a única forma nominal de verbos que faz concordância dessa forma, né? Em gênero e número, certo? O verbo não nos interessa aqui, então você não precisa se preocupar com ele. Mas lembrando
que o particípio tem que ser assim o foco de vocês na hora de prestar muita atenção, porque é com o particípio que eles têm trabalhado bastante. Quando é que o particípio não faz concordância nominal, ou seja, de gênero e de número, feminino, masculino, singular, plural? Quando o particípio estiver acompanhado do verbo haver ou do verbo ter, certo? Então, por exemplo, eu vou dizer, elas tinham ou elas haviam. E aqui eu vou colocar assim, ó, estudado. Eu tenho de pôr estudadas? Claro que não. Aqui o particípio vai ficar invariável, certo? Sempre assim. Tá aqui. É o único momento em que o particípio não varia, certo? Dentro do raciocínio de concordância nominal, o que que a VUNESP explora bastante também? Além desse conceito básico, que você tem o substantivo como centro de, porque ele é sempre núcleo, é sempre a palavra de maior significação, ele é a palavra de referência. Todas as outras que eu chamei de PA aqui, que é palavra adjetiva ou determinante, enfim, são os atributos. Palavras que são atributos do substantivo deverão concordar com ele em gênero e número. E o que que a VUNESP faz muito? Essa abreviação não existe, tá, gente? Eu pus aqui só para ser rápida, mas ó, vamos lá, fazer certinho. Então, o que que a VUNESP coloca muito nessas questões de concordância nominal? Eles colocam muito o advérbio para confundir o candidato, né? O advérbio, lembra? Ele não faz referência a nome. Por quê? Por que que ele não fala do substantivo? Porque ele é invariável. Então, a referência dele vai ser um verbo, um adjetivo, outro advérbio, vai. E aí ele vai ficar invariável, você vai ter que perceber isso. Então, veja, eu já falei muito isso para ela. Esse muito aqui, ele não tem para elas, vamos pôr para elas. Ele não tem muito que variar, não tem o que variar aqui, porque a referência dele é o verbo. Então, se a referência dele é verbo, não existe relação de gênero, né? Consequentemente, não tem de número. E aqui, então, ele vai ser um advérbio. Agora, quando eu digo muitas vezes, ela se fragiliza. Digam para mim, por que que muitas aqui foi para o feminino e plural? E tem que ir, é obrigatório. Por quê? Porque você consegue trocar por bastante. Esse é um truque legal, que é o que a gente É um sempre fala. Você pronome, né? põe, É um você puser o pronome. bastante aqui, mas o que que vai acontecer com o bastante? Ele vai ter de plural. Isso pode confundir Ah, tá. você, ou não? Quando você tem o bastante na frase ali, você troca pelo muito para ficar fácil. Então, assim, bastante vezes ou bastantes vezes? Você troca o muito, você vai ver que é muitas vezes. Essa troca aqui que ela é bem saudável, porque o bastante confunde mais, muito mais do que o muito. Porque o bastante Uhum. varia gênero, né? Ele só varia número. Ele não tem o A, a troca do A e do O. Então fica sempre no E, por isso confunde. Então tem hora que você fala, e agora? Ele é advérbio ou ele não é? No caso de muitas, aqui vai para o plural, porque aí a gente volta para esse raciocínio aqui. Muitas aqui está falando de vezes, que é um substantivo. E é feminino e plural. Por isso que muitas aqui vai para o feminino e plural. Aqui muitas, então, não é advérbio. O que que ele é, hein? Pronome. Pronome. É pronome. É um pronome indefinido. Então, eu peguei justo a palavra muito porque ela tem essas duas versões, né? A versão do advérbio e, no caso aqui, a versão do pronome indefinido, que é o que a gente chama de PA ou de determinante aqui, né? Agora, você vê que você não pode fazer a confusão. É aqui que a VUNESP trabalha, especialmente com essas palavras que dão um pouco mais de trabalho, que é o bastante, o muito, o meio, né? Que as pessoas falam, ela tá meia cansada e não é meio cansada, então tem de tomar cuidado com isso aí. Eles exploram muito esse raciocínio.
certo? Exploram muito mesmo, tá? Bom, muito bem. Então vamos aqui. E na concordância verbal? O que que eu vou ter que olhar? Professora, Fala. deixa eu só fazer uma pergunta aqui rapidinho. Claro. É, essa parte que a senhora falou aqui do particípio, do haver e do ter, Sei. a gente pode levar em consideração também que aqui ele vai para o particípio regular? Mas não é exatamente por isso, tá? Certo, mas para a gente distinguir ali o que a senhora está fazendo, seria mais ou menos isso, quando a gente vê o particípio regular, porque o outro ele está no. Aquela primeira frase ele está no irregular, né? Essa aqui, ó. Mas São não é isso que faz a considerados. diferença. Ah, entendi. Não é isso que faz a diferença. Até ajudaria, mas só vai complicar a sua vida. O que é Entendi. mais simples, independentemente de ser regular ou não, porque existem verbos que só tem particípio irregular, né, Ale? Não existe abrido, só existe aberto. Não É, existe assim, ele estava cobrido, é coberto, entende? entendi. Então, você vai falar, eles haviam coberto a filha. Haviam coberto a filha. Aí, porque tem o verbo haver, esse coberto aí não pode variar. Agora, a menina estava coberta. Então, veja que não é o fato de o particípio ser regular ou irregular. Não é isso que faz a diferença de fato. O que Entendi. faz a diferença é o verbo que está no particípio fazer parte do tempo composto. É que eu acho difícil quando eu falo isso, porque muita gente não se lembra que é tempo composto. Então, no lugar de eu falar isso, eu falo assim, ó, se ele estiver como um verbo acompanhado dos auxiliares ter e haver, ele fica invariável. Essa é a forma mais simples de você assimilar isso. Porque Tá. é a única construção, é a única construção em que o particípio aparece e fica invariável. Quando ele Era vem. só para tirar uma dúvida mesmo. Tá, mas a aula é para isso, né? E tá tudo certo. E isso aqui faz muita diferença, porque é como eu falei, a VUNESP vem explorando muito essa questão do particípio. E é isso aqui que tem que ficar na sua cabeça, ó. Se estiver junto do verbo haver e do ter, o particípio não vai variar. Mas se ele não estiver acompanhado do haver e do ter, você vai ter que ver a referência dele para você fazer a concordância, certo? E eles fazem isso porque a VUNESP gosta muito de trabalhar em cima dos vícios que as pessoas têm. Quem aqui, alguma vez na vida, falou assim: eu peguei R$ 100 emprestados do meu pai? Alguém já falou isso? Acho que nem no sonho. Então, mas o emprestado é o particípio, né? Então tem que ser cem Uhum. reais emprestados. A linha fala. E é justamente em cima desses vícios que a FUNESP vai trabalhar, tá? Deixa eu me aproveitar que eu voltei aqui, que eu queria fazer isso no fim, depois, mas vou fazer agora. O que que é importante a gente lembrar no raciocínio das questões de concordância? Veja, a gente tem aqui, deixa eu mudar a cor para chamar a atenção de vocês. Esse agrupamento aqui e esse outro agrupamento com preposição, né? Que a preposição aparece no início. Quando a gente tem um termo preposicionado nas questões de concordância, não importa nem se é nominal ou verbal, você já vai entender por quê. Você olha lá, de vestido curto, tá tudo em concordância, porque tudo tá no masculino e singular. Então você pode riscar isso aqui daqui. E de novela, tá sozinho, você nem precisa pensar nada, você simplesmente risca. Lembra desse raciocínio, Maria Paula? Maria Paula chegou aqui, ela voltou? Cheguei. É que tá, minha internet caiu. Eu Eu vi. lembro sim. Isso. Então, a gente tira para. Não, Eu falo que a gente está assim, limpando a frase, né? Aquelas duas belas moças são consideradas excelentes atrizes. E você já fez a observação de tudo que você tinha que ver aqui na frase. É por isso que eu gosto de falar que limpa a frase, né? Só para ficar mais fácil. salva isso na hora da prova, viu? Não salva? Salva. Quando aprende a usar direitinho, salva bastante. Nesse aqui, ó, nesse exemplo da concordância verbal. Então, agora a gente vai ter que olhar para o verbo
E o que que a gente tem que olhar no verbo mesmo, hein? Nas questões de concordância verbal? Qual que é a nossa atenção? O verbo está concordando com o núcleo do sujeito. Isso aí. A gente vai ter de ver se o verbo fica no singular ou no plural de acordo com o sujeito. Então, o que que mata vocês nessa hora? Qual que é o ponto fraco de... Eu não vou falar de todo mundo, mas da maioria, na questão de concordância verbal. Os sujeitos muito grandes, com Reconhecer pedaços em sujeito. final. Reconhecer Né? sujeito. Às vezes não é nem uma questão dele ser grande, mas o reconhecimento do sujeito faz a diferença. Essa história do ser grande, Fabi, a gente resolve riscando o que está preposicionado. Então, Sim, porque o reconhecimento do sujeito é o maior treino que você tem que fazer para acertar as questões de concordância verbal. E eu acho interessante que a pessoa vai estudar concordância verbal, ela fica muito presa às regras de concordância verbal. E esse não é o ponto fundamental. O ponto fundamental do raciocínio de concordância verbal é saber reconhecer sujeito. Então, por que que eu falei de riscar o preposicionado, que riscar o preposicionado ajuda nessa hora? É simples, ó. A gente tem aqui a frase que diz assim: o número de alunos participantes da excursão foi excelente. Então, eu tenho que, ó, avaliar esse verbo. Para eu saber se esse verbo realmente fica no singular ou no plural, eu vou procurar o sujeito. Para isso, eu tenho que reconhecer nessa frase, não é? Qual é o elemento sobre o qual se está falando? Então, a frase fala do que aqui? Muita gente nessas horas vai falar para mim, fala de alunos. Alguns já falaram para mim, fala de participantes. E fica aquele imbróglio até que a pessoa chegue na palavra número. Então, veja, na verdade, a estrutura do sujeito é essa aqui, ó. O número de alunos participantes da excursão. O ponto é, quando eu acho que nem a Fabi falou, um sujeito grande, comprido, é esse exemplo aqui. O que que eu faço? O que que a gente tem que fazer para a gente reconhecer o núcleo do sujeito? É uma questão de interpretação de textos? É uma questão de interpretação. Mas a gramática pode ajudar você muito. De que maneira? Quando você sabe que termo preposicionado não é núcleo do sujeito, porque termo preposicionado junto de um nome vai ter outra função que não é do sujeito, vai ser complemento nominal, adjunto nominal, outra coisa, mas não vai ser núcleo. O núcleo não é preposicionado nesse caso, núcleo do sujeito, certo? Então aqui é a mesma coisa, você tem alunos participantes. Então isso aqui é um elemento preposicionado. Isso não é núcleo do sujeito. Isso aqui é um complemento nominal. Então, tá falando do nome número. Pensa que são complementos para simplificar a sua vida. E veja que participantes não poderia ser núcleo do sujeito, porque participantes é um adjetivo. Então, primeira coisa, núcleo de sujeito. O núcleo do sujeito tem de ser um substantivo? Tem. Ou uma palavra que o represente como um pronome, por exemplo, né? Ele foi excelente ou eles foram excelentes, certo? Então tem que ser um substantivo ou uma palavra que o represente. Muito bem. Depois disso, você tem que lembrar que ele não é preposicionado. E essa história de não ser preposicionado é justamente quando ele está expresso aí na frase escrito, não é? Na mesma oração que está o verbo. Por que eu falo isso? É, Porque aqui a gente tem um período simples. Quando você tem um período composto, o sujeito pode aparecer no começo e ficar oculto nas outras orações que compõem o mesmo período. Ele pode ser, num período composto, né, um complemento na primeira oração, que vira um sujeito na segunda oração. Então, no primeiro momento, ele pode estar preposicionado, mas depois não. Enfim, esse conceito é para ajudar você de largada, e ele ajuda muito, muito, e vai ajudar numa série de conceitos, inclusive para você reconhecer o ser como índice de determinação do sujeito, para saber que ele é um pronome passivador, entra em vários raciocínios. Então, o que é primordial de você gravar é que núcleo do sujeito não é preposicionado. E ponto. E núcleo do sujeito tem que ser um substantivo. Tenho dificuldade para achar substantivo. Faz aquele treino que eu acabei de rever com você. Agrupa as palavras, vê qual é a palavra mais importante e vai treinando em cima disso. Por isso que eu falei agora na abertura dessa aula da importância da autoavaliação, de você ter consciência das suas deficiências, né? Daquilo que te traz mais dúvidas para resolver determinadas questões.
Então, aqui eu estou trazendo para vocês o raciocínio básico de concordância verbal para você se avaliar. O que que eu não enxergo aqui? Primeiro, é o que que eu tenho que enxergar para responder a questão. E o que que eu tenho dificuldade de enxergar para eu poder treinar em cima desse ponto fraco para tornar esse ponto forte para mim. Certo? Oi? Bom, então aqui a gente entendeu que número é que vai ser o núcleo desse sujeito. Como eu falei, eu posso pensar numa questão de interpretação de texto? Posso, porque, por exemplo, o que que foi excelente? É aqui que você questiona, ó. Olha lá, o que que foi excelente? O número. É o número que foi excelente. Os alunos não foram excelentes, não é disso que a frase está falando, nem que a excursão foi excelente, mas a quantidade de alunos. Então, o número foi. Inclusive, se eu quiser pegar toda essa estrutura de sujeito, o número de alunos participantes da excursão, e quiser substituir por um pronome de equivalência, o eu, tu, nós, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, eu vou ter que trocar pelo ele. Por quê? Porque eu me baseio sempre no núcleo do sujeito para fazer a troca por um pronome, para eu entender, então, que aqui eu tenho a terceira pessoa do singular para colocar o verbo. Terceira pessoa do singular como referência para colocar o verbo. Então, esse verbo tem de ficar aqui no singular. Todo mundo me acompanhou? Alguma dúvida? Hum, Pode falar. Gente, não teve alguém que começou a falar, não? não ouvi. É? Então, então tá bom. Então vamos para frente. Pronto. Aí veio a questão. Nesse enunciado, a Vunesp colocou assim: assinale a alternativa. Ah, gente, para quem pegou esse material agora, veja, nós já havíamos feito 35 questões em cima de concordância nominal e verbal, certo? É, então, agora a gente está na continuidade. O que que eu fiz? Eu peguei a revisão que eu já tinha dado para o pessoal e fiz aqui de novo para vocês que estão chegando poderem participar, para vocês, para aqueles que não conheciam as aulas, saberem como que funciona, tá? Bom, muito bem. Então, vamos lá. Ah, outra coisa. Eu estou fazendo hoje essa aula aberta. Então, esse grupo que está aqui, ele vai continuar aberto, gente, por causa dos materiais que existem nele e tal. Então, eu vou abrir um outro grupo para aqueles que vão continuar. Então, ele vai ficar aberto, mas a gente não vai mais conversar nesse grupo, tá, gente? Então, quem fez parte até Uhum. 2025 e vai continuar comigo, a gente vai migrar, porque eu vou deixar esse em aberto para que vocês possam ter acesso aos materiais. Quem já está fazendo parte do grupo há muito tempo. Mas eu vou trocar, porque tem muita gente que hoje só veio assistir aula para conhecer, alguns vieram até para me conhecer. Então, para eu ficar tirando pessoa, pondo pessoa, isso vai ficar uma complicação. Às vezes eu falo, gente, vocês podem sair, o pessoal não sai. Então eu vou montar um outro grupo e deixo esse aberto para vocês poderem acessar links e tudo que vocês precisarem que é relativo ao ano passado, tá bom? Você vai mandar o link pra gente ou você vai colocar as pessoas? Eu vou pôr o link dessa aula nesse grupo de hoje. Não, no, pro grupo novo. Pra gente migrar pro grupo novo. Você vai mandar Grupo novo, link, eu mesma do coloco grupo? vocês lá. Ah, tá. Legal. Porque são as pessoas que já se matricularam, então aí eu ponho vocês para lá, entendeu? Mas eu vou Combinado. deixar esse aberto para vocês poderem ter acesso aos materiais anteriores, links Uhum. anteriores, se vocês precisarem, continua aberto. Depois eu fecho. Mais para frente, tá bom? Uhum. Fica lá inativo, não é para a gente ficar conversando nem nada, a gente vai para o outro. Bom, vamos lá. Nesse enunciado, então, quem está com o material hoje, põe lá na questão 36. Tá tudo certo, não é que eu tô ficando louca, não. Que a gente já fez 35, que nem eu disse. Ele pôs assim: assinale a alternativa em que a concordância nominal e a concordância verbal estão em conformidade com a norma padrão. Então, é qual está correto. E aqui ele misturou nominal e verbal. O pessoal, e se ele tivesse colocado só assim, ó, assinale a alternativa em que a concordância está em conformidade com a norma padrão. Que você teria que você teria que avaliar nas alternativas? Os dois. As duas, Duas, nominal e isso verbal. aí. A nominal e a verbal. É que aqui ele foi muito explícito, mas se ele não puser,
continua sendo o mesmo raciocínio, tá? Peraí, deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá, na letra A. Entre as ideias derrotistas que se dissemina ainda hoje, eu já achei um verbo, vou marcar aqui. Está a de que a escola pública e a educação atual são pior do que as de antigamente. Alguém já achou algum erro aí? Na leitura? Sim, Às vezes na leitura a gente acha. E quando a gente acha na leitura, você não precisa ter dúvida. Você elimina e acabou. Quem achou algum errinho aqui? disseminam, dissemina, tinha que estar, ser disseminam. Isso, eu vou Terminam explicar. ideias. Como? Não, é o que ele falou mesmo. Terminam ideias. Ah, E é isso. estão as de E o que que? mais que tem de erro aqui? Estão as de Então, que? piores. Então, aqui não precisa repetir ideias lá, porque, ó, entre as ideias, a ideia que está tudo bem. Isso não vai. Porque esse A está representando ideia, não tá? Sim ou não, gente? Ó, entre as ideias derrotistas que se disseminam ainda hoje, está a ideia. Então, esse A está representando a Ah, palavra tá. ideia. Então, tudo bem. Eu até entendi a correlação que você fez, Fabi, mas não tem Uhum, necessidade, porque ele resgata. Entre as ideias existe essa, entendeu? Então, entendi. a ideia de que a escola pública e a educação atual são pior do que as de antigamente. E agora? Tem mais um erro aí, quem mais achou? Piores? Piores, né? Isso, isso, Piores. exatamente. Então vamos lá. Por que que esse verbo aqui, ó, por que que eu fiz as barrinhas aí? Porque eu separei uma oração que está no meio de outra, ó. O que, ele sempre vai ser pra gente um conectivo de orações, né? Quando ele é conectivo de orações. Ou ele é pronome relativo ou ele é conjunção. Então eu já pus uma barra antes dele. Aí já vem o verbo, ó, que se dissemina ainda hoje, pus outra barra. Por que que esse verbo tende a ir para o plural? Porque esse aqui, ele funciona de fato como um pronome relativo. Todo mundo lembra dos pronomes relativos? Quem não se lembrar, pergunta para mim agora, tá? Ó, então, entre as ideias derrotistas, as quais são disseminadas. O que que eu fiz aqui? Eu troquei o ser, que é um pronome, pelo verbo ser. Esse aqui eu coloquei no particípio. Ah lá. Entre as ideias derrotistas, as quais são disseminadas ainda hoje. Quando eu troco esse ser pelo verbo ser, faço essa construção aqui e funciona na frase, o que que eu entendi, gente? Que esse ser é o que que eu falei agora há pouco? É pergunta mesmo. Índice de determinação, Não, PA, pronome Pronome apassivador. apassivador? Isso. É um pronome apassivador. Só o ser, pronome apassivador, eu consigo trocar pelo verbo ser. Olha lá. Entre as ideias derrotista que se dissemina. Será que esse ser é um pronome apassivador ou não? Porque o pronome apassivador tem que ficar para você em primeira ideia. Porque ele é mais fácil até de vocês reconhecerem do que o índice de determinação. É engraçado, né? Porque eu sempre achei o pronome passivador, para quem não tem a prática, mais difícil do que o índice. Mas vocês enroscam no índice de determinação. Então, faz o primeiro raciocínio. Entre as ideias derrotistas, as quais são disseminadas, funcionou, não funcionou? Então, esse se é Hum, pronome passivador. Quando funciona, você trocar o pronome ser pelo verbo ser e por outro verbo no particípio, é porque você tem voz passiva. E se existe a voz passiva, então o sujeito está aí. O sujeito é esse que representa as ideias derrotistas. Ele está aqui substituindo isso. Entre as ideias derrotistas, as quais são disseminadas. Por isso, esse verbo tende para o plural, porque esse que representa ideias, que é um substantivo plural. Certo? É como se a gente tivesse aqui. As ideias derrotistas são disseminadas.
Então, entre elas, existe uma ideia de que a escola pública e a educação atual são piores. Tá aqui. Por que que isso aqui é um adjetivo? Por que que esse adjetivo vai para o plural? Porque ele está falando de quem? Das ideias. Da... Então, mas olha que coisa maluca, né? Esta é a ideia, ou esta está, não é esta, está a ideia de que a escola pública e a educação atual são piores do que as de antigamente. Então, você tem uma primeira noção de que isso aqui tem que continuar no singular, mas não, ó. Está a ideia, aí vai lá, de que a escola pública, então, a escola e a educação são, aqui, piores. Então, piores é um adjetivo que vai para o plural, porque ele faz referência à escola e à educação. Por isso que o verbo ser está no plural, inclusive, que ele tem um sujeito composto aí, certo? Então, o adjetivo tem de combinar com as duas aqui, porque ele está junto do verbo no plural. Não dá para fazer concordância atrativa nem nada. São piores, tanto a escola pública quanto a educação atual. Então, elas são piores do que. E por que que esse as está corretamente colocado no plural? Quem que ele representa? Escola pública e educação. Isso aí. E Vocês educação estão vendo atual. como que é assim, ó, eu procuro facilitar tudo que eu posso na parte de gramática. Eu sempre falo, localizem os verbos, para vocês terem a noção das orações que apareceram, para saber reconhecer sujeito, corta o que tiver preposicionado, né? Tudo isso a gente fala. E aqui você vê que a gente nem teve a preocupação de cortar os preposicionados, porque na leitura você já poderia encontrar esses erros. Só que eu acho esse erro do pronome passivador e da voz passiva difícil de muita gente que está começando agora a encontrar. E a palavrinha pior já grita mais, não grita? O que que vocês acham? Pois é, eu passei batido no pior. Mas não devia, sabe por quê? Por causa do verbo ser. São pior, entendeu? Eu acho que eu achei o primeiro erro e, não, e fui em frente. Ah, bom, Provavelmente. aí É que isso até. aí foi feito ano passado, já não lembro mais, Mas tudo né? bem, isso daí eu até aprovo, porque quando você acha um erro na questão, você vai para outra, não esquenta mais sua cabeça. É que a gente está em aula, né? Então, em Sim, aula, eu claro. vou explicando todo o processo, mas quando você está resolvendo para você matar a questão, que é o que eu falo lá no final, né? Ó, você achou o primeiro erro, você já tem certeza que está errado, você já vai para o próximo item, você não fica corrigindo a frase toda. Tem gente que faz isso. Tem gente que faz, achou um erro aqui no começo, continua lendo, acho que dá insegurança, sabe? Aí ela fica lendo. Uhum. Mas se você achou o primeiro errinho ali, você tem certeza dele, você já manda pau, você vai para outra. Mas é isso. Então, esse A está corretamente colocado no plural, porque a referência dele são dois elementos femininos, né? A escola e a educação, certo? Bom, muito bem. Na letra B, eu tenho aqui. O fato de existir redes de ensino de algumas cidades e municípios com elevado nível de aprendizagem mostram que a educação pode mudar. Olha o que eu vou fazer aqui. Aqui eu já tenho um verbo no infinitivo, que ele pode ir para o plural ou não, depende das referências. Então, o fato de existir redes de ensino em algumas cidades e municípios com elevado nível de aprendizagem é assim, ó. Isso aqui tudo, ops, é um complemento da palavra fato. Vocês conseguem enxergar isso? Que é o fato disso, ó. E ainda vem um verbo aqui. Porque se vocês enxergarem essa construção, fica fácil de a gente pôr as barras aqui. Veja se vocês entenderam isso. Do D para frente, ó. O fato de quê? De existir redes de ensino de algumas cidades e municípios com elevado nível de aprendizagem. Tudo isso daí está completando a palavra fato, tá? E aí, nós temos aqui, do lado de fora, outra oração. E aí vem o que que começa uma outra oração, ó. Olha lá o verbo. Uma locução verbal aqui no caso.
Todo mundo conseguiu compreender o que eu fiz? Uhum. Uhum. Então tá ótimo. A gente não pode ter vergonha de falar se entendeu ou não, tá? A gente está em aula para falar, entendi, não entendi. E se não entender, não precisa nem esperar eu perguntar, já pergunta. Agora vamos lá. Existem aí dois erros, quem sabe me dizer? Mostro, é mostra. Então, É mostra, nossa, porque aqui, ó, o eu fato falo. mostra. Por isso que é tão importante saber fazer as barrinhas para separar as orações. Porque quando você tem a noção de qual é uma oração, qual é a outra, fica fácil de você reconhecer a estrutura, se ela está correta ou não. Tem mais um errinho aí, qual é? O verbo existir, gente. Quem que existe? Redes de Redes, ensino. Redes de ensino. redes, ó, de ensino de algumas cidades e municípios, que esse somos dois, tem preposição, tô riscando para vocês enxergarem. Com elevado nível, tem preposição de aprendizagem, tem preposição. Olha lá. Se você está na sua prova e você já vai vendo os elementos preposicionados, você já pode ir cortando também. Eu estou agora, nesse momento, procurando mostrar como que a gente separa as orações, como que a gente separa uma parte da outra, porque isso aqui pode ser muito difícil para quem nunca fez isso antes, certo? Mas aí, se você elimina os preposicionados, você já vai enxergar melhor. Imagine, por exemplo, que você não conseguiu separar as orações, só a última que ela era mais evidente, porque tem o que aqui. Aí você cortou aqui. Só de você riscar os preposicionados aqui, você já enxuga a frase. Vai ficar. O fato de existir essas redes mostra. Vai ficar mais fácil de você perceber que é o fato que mostra. Certo? E aqui o verbo existir, ele tem de ir para o plural, porque ele está falando que existem redes, ó. Ah, Entendeu? verdade. O fato de as redes existirem. É por isso que eu falo que o mais difícil da concordância verbal é reconhecimento de sujeito. Não é saber norma, as normas de concordância, mas saber reconhecer o sujeito. Por isso que eu falo, estudar Uhum. concordância verbal significa estudar reconhecimento de sujeito. Isso é em primeiríssimo lugar. Não adianta você ficar decorando regra. Vocês já viram quanta regra de concordância verbal que existe? Já viram quantas são? Tem um trilhão Muitas. delas. Agora, se você se concentrar nos principais tipos de sujeito, que é o simples, o composto, o inexistente, aqueles que são básicos, você já leva para frente muita questão. Depois você vai pegando os detalhes, mas o importante é saber reconhecer sujeito. Então, o fato é sujeito do verbo mostrar, redes é o sujeito de existir, porque é o fato de elas existirem que mostra. E aí vem que a educação pode mudar. Então, esse pode no singular está correto. Tudo bem? Uhum. Vamos lá. Os resultados, certamente, olha lá. Você quer se organizar para fazer essas questões, você vai reconhecendo verbos. São ruins, mas há pelo país gestões educacionais que merecem destaque pelo efeito norteador que podem e devem ter. Certo? O que eu posso riscar aqui? Conta para mim. Tem elemento que eu posso riscar? Só passar um tracinho, que a gente tem Certamente, que interpretar a frase. certamente ainda, Certamente, porque ele é invariável, ou ainda porque é invariável. Tá certinho, Fabi. O que mais? pelo país, Pelo país, porque aqui a gente tem a preposição por, então elemento preposicionado, tá tudo em concordância, ó. Pode cortar. O que pelo mais? efeito norteador. Pelo efeito Pelo efeito norteador, ó. norteador. De novo, tá preposicionado. Certo? Então agora. Antes de eu separar as orações, estou dando duas formas de vocês pensarem. Ou primeiro separar as orações, ou eliminar primeiro o que está preposicionado, tá? Que tanto faz para onde você vai começar. O importante é que você faça o que for mais fácil para você. Aí eu leio aqui. Veja se não é mais fácil, depois que a gente limpou a frase, de ler e perceber alguns erros, ó. Os resultados são ruins. Não gritou, não? É ruins.
Isso. Isso. Porque aqui, de novo, ó, o adjetivo, que nem os são piores, repara. É a mesma coisa. É que aqui, de novo, é a VUNESP trabalhando em cima das dificuldades das pessoas. Não é dificuldade, dos vícios. É muito comum. Ah, essas meninas são boba. As pessoas não falam assim? Ó, essas meninas são boba. É normal, você põe tudo no plural, chega no adjetivo, não coloca. Mas as meninas são bobas. Por isso que passa batido muitas vezes. Mas, ó, os resultados são ruins. Mas há gestões educacionais. Acabou aqui. Que agora vem outro quê, tá vendo? Agora me fala, esse verbo haver tá correto? No singular? Sim. Sim, por quê? Tá no sentido de existir. Como ele tá no sentido de existir, ele é impessoal, então ele não varia, né? Eu posso fazer. Mas existem gestões educacionais. Se fosse o verbo existir, teria que fazer a concordância, como a gente fez aqui. Ó, existir em redes, certo? Mas o verbo haver, quando é sinônimo do existir, ele é impessoal, ou seja, ele fica invariável porque a oração não apresenta sujeito. Isso aqui vai ser objeto direto, vai ser complemento. Muito bem. Há pelo país gestões educacionais, as quais, sim ou não? É um pronome Uhum. relativo e ele se refere às gestões educacionais, as quais merecem destaque. Então tá certo, ó. Tá certo porque se esse que retoma as gestões e esse que está representando esse substantivo, esse que vai ser o sujeito de merecer, e quando o relativo é sujeito, o verbo concorda com o antecedente. Então, gestões, por isso que eu falo para trocar, as quais merecem, pronto. Destaque e podem, o efeito peraí, pelo efeito norteador, que podem e devem ter. E esses verbos aí se referem a que palavrinha? É aqui. Efeito norteador. É, é o efeito, ó. Esse que é o sujeito. E ele representa o substantivo efeito aqui. O efeito que pode e deve. Não. É o efeito o qual pode e deve ter. Agora, vamos fazer uma outra interpretação, que a gente fez pela gramática. O relativo retoma o termo antecedente, a gente faz a concordância. Os resultados certamente ainda são ruins, mas há pelo país gestões educacionais que merecem destaque pelo efeito norteador que elas podem ou devem ter. Fica melhor ou não? Quem são elas aqui? As gestões educacionais. O que vocês acham que é melhor? A melhor Uhum. interpretação. É o efeito norteador que pode e deve ter, ou o efeito norteador que as gestões Gestão- educacionais podem e devem ter? Qual é a melhor interpretação? Gestões educacionais. É, porque o que que acontece aqui? Aqui é assim, ó. Esse que ele é um pronome relativo. Só que ele está bem distante do termo a que ele se refere, e isso pode acontecer, certo? Isso pode acontecer. Uhum. Veja, há pelo país gestões educacionais, aí vem, as quais merecem destaque pelo efeito norteador, o qual. Aí esse que troquei por o qual, porque ele representa efeito norteador, só que é o efeito que essas gestões podem e devem ter. Então, o que acontece? Esse que, eu falei que estava distante, né? Ele parece, na verdade, estar distante de gestões. Só que ele não representa gestões. Ele representa o efeito norteador
E o sujeito, gestões educacionais, ficou oculto aqui. Hum, Porque o pronome relativo ele pode ficar distante do termo a que ele se refere? Pode, dependendo da construção. Mas aqui não, aqui ele está do lado do efeito norteador e esse que então não vai ser o sujeito mais, pela interpretação. Por isso que eu falo, eu ajudo vocês em tudo que eu posso diante da gramática, mas você tem que tomar cuidado porque há questões, há frases que vão exigir de você o entendimento do que elas estão falando. Então, quando você passa a interpretar, você fala, não, esse que então não é o sujeito. O sujeito é gestões educacionais, que está oculto aqui na segunda oração, oculto na segunda oração, ou subentendido, que elas, as gestões, podem e devem ter. Por quê? As gestões educacionais podem ou devem ter o efeito norteador. Esse que aqui você troca por o qual, ele vai ser o objeto direto. Ele vai ser o complemento de pode e deve ter. As gestões podem ter efeito norteador e devem ter efeito norteador, certo? Então tá aqui. Eu não gosto muito de ficar corrigindo, já falando a resposta. Eu gosto que vocês pensem junto comigo, tá? Por isso que eu fico perguntando para quem. Deixa eu baixar aqui para ficar distante, para ficar melhor. Pronto. podem, devem ter. Então, Oi? pensando alto, Lu, desculpa. Pensando. Então, o podem ou devem ter seria verbo transitivo direto e o que seria o objeto direto. É isso. Ó, esse que representa o efeito norteador, que eu troquei por o qual. O efeito E a norteador. gente tem para você, ah, tá bom, então esse aqui é um relativo, então pode e deve ter, porque é efeito norteador. Tudo bem, a gente podia passar por cima disso, mas eu fiz questão de mostrar que aqui Uhum. você tinha que se preocupar com a interpretação, e eu estou dizendo isso porque, vamos supor que você pula lá. Os resultados certamente ainda são ruins, e não percebe que ruim está no singular, deveria estar no plural. Vamos supor, você comeu bola e ruim. Aí você vai falar, há gestões educacionais que merecem destaque pelo efeito norteador, né? Aí vem que podem e devem ter. Aí você vai achar, você pode se complicar aqui, achando que aqui está errado ou que aqui está certo, porque você não interpretou. Então, tudo depende de como a frase vem. Então, para que você não se escolhe. Então, viu um que ali, você tem de interpretar. Por isso que eu falo para trocar e ver o sentido. Aqui, o qual representa o efeito norteador, o sujeito de podem e devem é gestões, certo? Que ficou aqui, a gente falou culto, mas ficou subentendido aqui para o verbo poder e pro verbo dever. Por quê? Porque, pelo entendimento da frase, o que é lógico é que essas gestões educacionais podem ter efeito norteador e elas devem ter efeito norteador. Tá vendo? Uhum. O efeito norteador é o Uhum. objeto direto aí. E o sujeito ficou oculto. Oculto no sentido de estar resgatando aí gestões Sim, educacionais, sim. não foi escrito aqui na segunda, última parte. Pronto, agora aqui. Vamos lá. A escola pública como um fracasso e a demora na melhoria da qualidade da educação representa pensamentos derrotistas ainda presentes no país. Fala para mim, que verbo ou verbos a gente tem aqui? Representa. Verbos representam, Aqui é verbo. Tem Representa. mais algum verbo aí? são representantes, no fracasso. O demora podia ser verbo, só que ela está substantivado por estar acompanhado por um artigo, Isso, mas perfeito. aí eu não sei se. Tá certo, demora substantivo, porque tá substantivado mesmo. Ela está, digamos assim, indicada como substantivo pelo artigo. Tá. Agora é o seguinte, nós chamamos mais verbo, corta o que está preposicionado. Na melhoria da qualidade da educação no país. Como um fracasso, não? Então,
Aí, como um fracasso, esse como não é uma preposição, mas ele está aqui como um comparativo. Você pode cortar, porque não vai fazer diferença, porque está falando da escola pública. Agora lê Uhum. o que sobrou. A A escola escola pública e a demora representam pensamentos derrotistas ainda Presente. presentes. Então, vamos lá. Representam vai para o plural porque o sujeito é a escola pública e a demora. É um sujeito composto. É como se eu estivesse te dizendo aqui, elas. Olha lá, elas representam. Pensamentos derrotistas presentes no país. Pensamentos presentes, porque presente aí é um adjetivo de pensamentos derrotistas. Qual que é a resposta a essa questão? letra E. Letra E. Se até agora a gente achou erro, né? Tinha que ser. Ó, eu vou fazer essa aqui. Ao longo do tempo, não preciso me preocupar com isso, está preposicionado. Evidenciaram-se poucos avanços em algumas redes, tudo feminino plural, de ensino, que é masculino singular, no país, masculino singular. E aí eu já achei um verbo aqui, aí vem outro, ó. Enquanto em outras houve significativos avanços. Então a gente tem o verbo haver. O que que eu falo para vocês a respeito do verbo haver? Não procura o sujeito do verbo haver. Se você procurar, você Uhum. vai achar. Você já verifica aqui, ó. Enquanto existiram, ocorreram significativos avanços, certo? Se eu pude trocar por existir e funcionou no sentido da frase, o verbo haver ficará no singular, porque ele vai ser impessoal. Essa oração não tem sujeito. E a primeira tem o se. O que que eu falei para vocês no começo dessa correção? Quando tiver verbo mais se, já troca o se pelo verbo ser. Então eu vou pensar aqui, ó. Poucos avanços foram evidenciados. Troquei o se pelo verbo ser e coloquei o outro verbo aí no particípio. Então, poucos avanços foram evidenciados. Deu certo ou não deu? Deu. Deu. Então, esse se é um pronome apassivador, e quando ele é pronome apassivador, o sujeito está aí. Então, avanços é o sujeito do evidenciar, que tinha que estar no plural. Então, tá certo. E o verbo haver já expliquei. Tem sentido de existir, fica no singular, por isso a letra E é a resposta. Beleza? Elas parecem iguais, mas só que não, né? Hum. Ele foi trocando algumas coisinhas. Assinale a alternativa que atende a norma padrão de concordância nominal e verbal. Tem as duas. Ó, sempre que tiver as duas, comece, independentemente de qualquer coisa, comece pelo verbo. Por exemplo, na letra A, tornar o Recife bonito bastante diferente de 30 anos atrás. Não tem mais verbo. Tem? Não. Então você vai lá. Quem que tornou o que aqui? Avenidas e arranha-céus, sujeito composto antes do verbo. Então aqui é como se a gente falasse eles, porque o arranha-céu é masculino, né? Então aqui eles tornaram o meu Recife bonito. Tá tudo bem aqui, ó. Ó, o Sim. agrupamento masculino singular, certo? Bom, aí vem bastante diferente de 30 anos atrás. Quem que tá diferente aí? Avenidas e arranha-céus. Ou é o Recife? Ó, Recife. avenidas e arranha-céus tornaram meu Recife bonito, certo? Ah, Quem que tá bastante diferente de 30 anos atrás? Meu Recife. É o Recife. Recife. Meu Recife. É isso aí. Tá vendo? Por isso que tem que achar a palavra que está atribuindo. É o atributo que foi feito a Recife aqui. Não é as avenidas, é que, veja, pelo entendimento, o Recife ficou bonito com as avenidas e os arranha-céus, mas ele ficou muito diferente de 30 anos atrás.
né? E aqui, Professora, o ah, Recife é o núcleo do sujeito? aqui não foi, aqui não é sujeito, Gil. Aqui é assim, ó. Aqui você tem a concordância verbal, porque a gente avaliou o verbo. O verbo aqui é tornaram, certo? Ele Certo. foi para o plural por causa do sujeito, avenidas e arranha-céus. Por isso que eu troquei por eles, para ficar evidente que o verbo ia para o plural. Muito bem, isso é concordância verbal. Aí, a gente vê o meu Recife bonito tudo junto aqui no masculino singular, então você não precisava nem se preocupar. Tá tudo certo, tudo em concordância. Só que vem uma outra afirmação, uma outra informação depois da vírgula. Bastante diferente de 30 anos atrás. De 30 anos atrás, tem preposição, você não precisa ficar se preocupando com essa expressão. É só uma marca de tempo. Só que diferente, ó, é uma característica do de quem? Do Recife, não é isso? Então, Sim. Recife é um substantivo, diferente é um adjetivo. Então, não é uma questão de sujeito. Aqui é concordância nominal. Diferente é o adjetivo que concordou com o substantivo Recife. Como Recife é singular, o adjetivo ficou no singular. Ah, Entendeu? imaginei que o Recife, eu sei, era o núcleo do sujeito de arranha-céus. Não. Avenidas Arranha-Céus é o sujeito de tornaram. Esse é a concordância verbal. Acabou a concordância verbal. Porque não tem mais, Certo. não tinha outro verbo aqui. E a gente achou que o sujeito de tornaram é Avenidas e Arranha-Céus. Então você já achou o Seria sujeito. concordância nominal. Então, mas você entendeu que aqui você já achou o sujeito, ó? Eu pus no plural, mas eu vou apagar porque não é uma questão de serem sujeitos, né? É, opa, mas eu quero mostrar assim, ó. Esse aqui é um sujeito composto. Você tem avenidas e arranha-céus. São dois nomes, núcleos do sujeito, então eles tornaram, tá? Aí vem o Recife Bonito. Agora esquece sujeito, Gil, porque o sujeito a gente já achou, a gente já viu a concordância com esse verbo, que é plural, e tá tudo bem ali. Só Sim, que sim. aqui para frente, Recife não é sujeito mais. Repara que o sujeito é um só. Quantos verbos você tem nessa oração? Não é um só? Certo. Se eu tenho só um verbo e eu já achei o sujeito, eu não vou procurar mais sujeito. Acabou o raciocínio do sujeito, porque eu já achei o sujeito de tornado. Acabou. Não tem outro verbo aqui. Então, o que que é Recife, afinal de contas? Não importa. Se é sujeito, objeto direto, não importa. Quando você faz o raciocínio de concordância verbal, você tem que achar sujeito. Então, eu fui ao verbo tornaram, que era o único verbo que tinha aqui, procurei o sujeito dele. Acabou a concordância verbal. Acabou. Já tinha achado o sujeito. Agora é concordância nominal. As palavras que vão fazer referência a um substantivo. Se Recife aí é sujeito, se ele é objeto direto, não importa. Ele é um substantivo que recebeu um atributo, um adjetivo, uma característica que é diferente. Como Recife é singular, diferente tende a estar no singular. Então, aqui eu só fiz o raciocínio da concordância nominal. Ó, vamos voltar aqui um pouquinho só para você iluminar sua cabeça. Quando eu estou na concordância nominal, veja se eu fico falando para vocês sujeito, predicativo, objeto direto, eu não falo nada disso. Quando eu estou na concordância nominal, eu falo para vocês procurarem os substantivos. Substantivo. Ó, que foi o que a gente fez. Achamos os substantivos e as palavras que falam dele. Ponto. Aqui não importa se é sujeito, objeto direto. Esquece isso aí. Você tem que trabalhar com a parte de morfologia mesmo, junto do entendimento da frase, né? Então, quando a gente está falando aqui, meu G parecendo um J, né? Quando a gente está falando de morfologia, é porque a gente está falando do substantivo e das outras palavras que vão falar do substantivo. Quem são as Vão se outras referir a palavras? elas. O artigo, o adjetivo, Ti- o pronome e o numeral. Sim. Aqui é concordância nominal. Está dentro de morfologia. Acabou. Aqui você não precisa se preocupar com a classificação sintática. Por isso que eu dei essa explicação aqui. É o substantivo e seus atributos. Acabou. Agora,
não pode confundir advérbio, que advérbio não varia. Fechou aqui. Aqui na concordância verbal, o que que eu falei? Você tem de ir para o verbo, ó, e aí achar sujeito. É só na concordância verbal. Então você procura o sujeito, ó, aliás, reconhece os verbos e procura o sujeito. Achei o número. Então aqui você se preocupa com o reconhecimento de sujeito. Ah, Só. aí, Porque aqui é concordância verbal. verbal. Então, só na Certo? Aí, concordância verbal, quando você vai para o verbo, é que você vai procurar sujeito. Saiu daí, está na concordância nominal. Aí não importa mais sujeito, objeto, não importa mais nada disso. Então, sim, sim. aqui a gente achou o verbo primeiro, não foi? Tornaram? Foi. Então, aí eu tinha que achar o sujeito. Achei. Avenidas Arranha-Céus. Elas Aí estão. matou. Aí aqui, aí você já matou a concordância verbal, né? Agora vamos para uma Isso. nominal. Isso. Agora aqui eu fui para nominal porque não tinha mais verbo. Não tinha mais verbo. Sim. Eu já tinha resolvido a concordância verbal. E o que sobrou para mim aqui foi entender se essa característica falava do Recife, que é o substantivo aqui, ou de avenidas e arranha-céus, que são os outros substantivos. Mas ele estava falando do Recife. Então ele fica no singular, por isso que está correto. E essa é a resposta. Coisa linda. Tá bom? Tá bom, Diziam professor. para mim. Então vamos lá. Aqui em Recife haviam avenidas e arranha-céus maravilhosos a embelezar. Então a gente tem duas formas verbais aqui. Aí, Gil, tô com dois verbos, ó. Diziam pra mim, acabou uma oração, porque veio um quê? Que Recife havia avenidas e riachos maravilhosos, a embelezá-la. Peraí, deixa eu ver aqui. Havia avenida, tá certo, a embelezá-la. Porque eu fiz essa barrinha aqui, que eu já tinha achado um verbo aqui e achei outro aqui, certo? Bom, então vamos lá. Quem é o sujeito de diziam aqui? Quem vai saber me dizer? Sujeito Alguém? oculto? Alguém dizia? Alguém? Eles diziam, né? Na verdade. Alguém dizia, você sabe quem é? Não. Não. Determinado. Então aqui o sujeito é indeterminado, isso aí, Kelvin. Que o sujeito indeterminado, ele pode vir representado pelo ser, aí o verbo fica no singular. Ou pelo verbo no plural. Diziam, alguém dizia, você não sabe quem é indeterminação. Quando o sujeito é indeterminado sem o ser, o verbo fica no plural. Gil, acabou concordância verbal para o verbo dizer. Agora eu vou para o verbo haver. É outro raciocínio de concordância verbal, certo, gente? Que eu tô com outro Uhum. verbo. Tô com outro verbo. Esse verbo haver no plural tá certo? Não. Lembra que quando é verbo haver, você não procura o sujeito, porque ele é diferente dos outros. Você vê se ele tem sentido de existir. Então, que em Recife existiu. Existia. Ah lá, ele tem sentido de existir. Então, neste caso aqui, como o verbo haver tem sentido de existir, ele tem que ficar no singular porque ele é impessoal. Certo? Aí a gente tem aqui. Veja, achou o verbo haver, já viu que tem sentido de existir, vai para a letra C, né? E aí a gente tem o verbo, essa forma verbal aqui, a embelezar. É, embelezar lá. Vamos lá. Embelezar aí tá no infinitivo, tá, gente? É porque, Uhum. não aparece o R, porque a gente põe, porque tem o L no pronome. É como a gente fala, ó, embelezar ela. É assim que a gente fala ou não? Vocês falam assim, embelezá-la? Beleza. Não, né? A gente fala. Diziam para mim que em Recife havia avenidas e arranha-céus maravilhosos a embelezar ela. É assim que a gente fala. Bom, muito bem. Então, aqui o verbo embelezar, ele não tem por que ir para o plural, certo? Não tem por quê, porque ele tá aqui, ó. A embelezar alguém. Ele embeleza quem aí? Uhum. Hã? Beleza. Avenidas e arranha-céus.
Embelezá-lo, que seria embelezar Interpreta a Recife. frase. Quem vai embelezar quem? Avenidas Avenida Arranha-Céus, de vou Arranha-Céus. embelezar Recife. Avenidas e arranha-céus embelezam Recife. Essa é Recife. a ideia. Como aqui esse infinitivo veio a ser preposicionado, fazendo referência a um termo que já foi, ele não precisa obrigatoriamente ir para o plural, tá? Senão teria que ser a embelezaram, vai ficar esquisito isso. Então, a gente pode deixar assim. Agora, e esse lá? É embelezam, né? Embeleza, ia ficar muito estranho isso aí. Pode ficar assim no singular. E esse lá tá falando de quem? Beleza. Não é Recife? A Fabi já Sim. falou que as Recife. avenidas arranha-céus vão embelezar Recife. Recife. Isso. Recife é uma cidade, certo? Então, colocar Sim. Uhum. lá no feminino singular fica correto, porque a gente pode fazer a concordância nominal com a ideia de que Recife é uma cidade. Então, fazendo concordância com a cidade de Recife, fica correto. Entendeu? Uhum. Então, ficou certo no feminino singular por causa disso. É como a gente fala, a cidade de São Paulo é linda. Ou então a gente fala assim, ó. São Paulo é linda. Fica certo ou errado? Então, linda. É, São Paulo é linda. Fica certo? Certo. Certo. Por quê? A cidade de São Paulo é linda. A cidade é linda. Porque eu não estou falando do nome Paulo ou do São Paulo, mas da cidade. Então, colocar no feminino singular, a gramática permite, porque eu estou pensando na cidade. Estou pensando, é uma concordância com o meu pensamento? Sim. Mas é permitido fazer isso. Por isso que eu falei que esse lá tá certo. Porque apesar de falar de Recife, o raciocínio aqui pode ser voltado para a cidade de Recife. Então, esse lá no feminino singular tá tudo bem. Que é um raciocínio de concordância nominal. É que o verbo haver aqui já tinha destrinchado todo o resto, né? Uhum. Ao longo de 30 anos, eu corto aqui, aconteceu mudanças em Recife, com bastante avenidas. Opa! Tem um termo preposicionado aqui que tá esquisito. Com bastante avenidas, E Arranha-Céus. tudo junto. Com bastante avenidas e arranha-céus. Vamos lá. Dois erros, quais são? Aconteceram. Aconteceram. O que que aconteceu? Mudanças. Isso aí. Isso aí, Paulo. Então, mudanças aconteceram. Aqui é concordância verbal, certo, Gil? Bom, já resolvi a concordância verbal porque não existe outro verbo aqui. Por que que eu falei que aqui está esquisito? Com bastante avenidas e arranha-céus. É Porque eu achei um bastante. elemento preposicionado e tem singular misturado com plural aí. Uhum. Aí não dá. Porque, mas bastante. Gente, você viu que esse agrupamento, bastante avenidas e arranha-céus, tem substantivo. Avenidas e arranha-céus são substantivos. Vou trocar por prédios para ficar mais fácil. Avenidas e prédios são substantivos. E ambos estão no plural. Então, a única possibilidade que eu tenho aqui é colocar o bastante no plural. Lembra que o Alexandre falou hoje? Quando o bastante vier e você ficar em dúvida, você pode trocar pelo muito. Aqui você poderia pensar muitos ou muitas. Ó, com muitas avenidas e arranha-céus ficaria correto. E aí, esse muitas faria concordância somente com avenidas, que é o mais próximo, certo? E pode ficar assim. Porque se a gente puser muitos, vai causar estranheza. É assim mesmo que vem na norma, tá? Quando você tem a variação de gênero, você não precisa fazer a concordância com os dois. Então, muitas avenidas e arranha-céus tinha que fazer concordância com avenidas, tá? Então, tem que ser bastantes avenidas e arranha-céus. Beleza? Na próxima. Recife. Uhum.
O meu Recife é um conjunto que dá certo. O hoje não vai variar. Dispõe é verbo. Achei verbo, Gil. Vou procurar o sujeito. Quem que dispõe aqui? Muitas avenidas e Aqui é arranha-céus. preposicionado, ó. Muitas avenidas está em concordância e esplendorosos também está em concordância com arranha-céus e avenidas. Então, isso aqui tá tudo certo. A embelezá-lo é outro verbo. Então, quem que dispõe? O meu Recife. O meu Recife. O meu Recife dispõe. Então, não pode ficar no plural. O meu Recife dispõe. E aí você já achou o erro. E aqui o Lô deu certo. Por quê, hein? Que aqui era embelezá-la falando de Recife, na letra B. E por que que esse Lô aqui ficou correto? Porque aqui ele falou o meu Recife. Ó, Homens. tá vendo? Ele falou o meu Recife. Aqui ele tá trabalhando com a palavra Recife. Aí ele pôs no masculino. Então tem que ser embelezá-lo. Se ele falasse a minha Recife, pensando na cidade, fazendo referência à cidade, aí tinha de ser embelezá-la. Todo mundo entendeu? Uhum. Vocês perceberam aqui que o muitas aconteceu exatamente o que aconteceu aqui, ó. Muitas avenidas. Deixa eu fazer de azul para não ficar tanta risqueira aí. Ó, muitas avenidas, ok. E arranha-céus esplendorosos. Quando a gente faz aula de concordância, a gente fala assim: você tem dois substantivos, que é o caso aqui, avenidas e arranha-céus. Então, a palavrinha que vem antes dos dois substantivos faz a concordância com o mais próximo para não dar problema de som. Porque se eu falasse muitas avenidas e arranha-céus, ficaria horrível. É uma concordância correta, mas que o som não é legal. Então, a gramática fala, concorda só com o mais próximo. Beleza. Que foi o que eu expliquei aqui. Agora, quando você tem avenidas e arranha-céus, você pode pegar esse adjetivo aqui, concordar só com arranha-céus, que é o mais próximo, ou concordar com os dois. Vocês estão vendo que eu estou fazendo uma revisão? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Peraí. Ó, o que que eu estou explicando para vocês aqui, para vocês se lembrarem? Para vocês entenderem aquela estrutura. Eu posso escrever assim, ó. Gostosa bala e chocolate. Muito bem. Bala e chocolate são dois substantivos. Todo mundo entende isso, certo? Uhum. Eu tenho dois substantivos. E aqui antes veio um adjetivo. Quando o adjetivo vem antes de dois substantivos, eu posso concordar só com o mais próximo. Posso. Para ficar um som agradável. Ó. Gostosa bala e chocolate. Certo? Ah, mas eu não poderia dizer gostosos bala e chocolate? Isso soa muito mal. A gramática fala, não, combina só com o mais próximo quando der problema. Se eu falasse assim, se eu escrevesse assim, bastantes bala e chocolate, aí já não teria problema, porque o bastante tem o E. Ele não dá esse som ruim do A com O, sabe? Gostosos bala e chocolate. Dá ruim. Então, a recomendação é essa daqui. Muito bem. Agora, e se eu quiser colocar esse adjetivo aqui na frente? Então, eu vou escrever aqui embaixo para vocês entenderem. Aí eu faço assim: bala e chocolate. Aí eu passo a ter duas opções. Eu ponho gostoso, combinando só com chocolate,
Ou eu posso pôr gostosos combinando com bala e chocolate. Ó, aqui eu fiz uma concordância de masculino singular com masculino singular. Aqui que a gente fala que é uma concordância por atração, com o que está mais próximo, como aqui, ó. Só com o mais próximo eu fiz aqui. Isso é correto. Mas se eu quiser fazer a concordância com os dois, com a bala e com o chocolate, veja lá, tem o bala e chocolate, eu troco por eles ou por elas? Eles. Eles. Por quê? Porque quando a gente tem a mistura de um elemento feminino e um masculino, prevalece o masculino. Então eu teria que falar Sempre prevalece o masculino, né, professor? na gramática, peste. Eu sempre falo que é só na gramática. Você não vem querer, não. Você não vem querer tirar uma onda, não. Então, eu ponho esse adjetivo no masculino e no plural, porque a minha referência agora são eles, ou seja, a bala e o chocolate. Quando eu misturo o feminino com o masculino, prevalece o masculino na gramática. Aí eu ponho eles gostosos. Então, bala e chocolate gostosos, ok? Ou bala e chocolate gostoso, certo? É assim que a gente vê na aula. Vou até tirar essa observação aqui para vocês terem uma visualização mais limpa. Então, é isso. E aqui aconteceu exatamente isso, ó. Muitas avenidas combinou com avenidas. E arranha-céus esplendorosos, aí tá combinando com arranha-céus ou com os dois. E agora aqui embaixo, como é que fica a correção? Corrige para mim. Foi 30 anos longe de Recife até rever essa cidade com suas amplas avenidas e arranha-céus. A gente já achou a resposta dessa questão, que é a letra A. Então, existe erro na letra E. Foi, tá errado, né? De colocar foram? Foram, né? Isso aí, Maria Paula. Foram. Foram 30 anos? Isso. Isso mesmo, meu bem. Foram 30 anos longe de Recife. O verbo ser, ele concorda com os numerais de referência, né? De uma forma resumida, é isso. Então, foram 30 anos. Aí, longe de Recife, tem preposição. Até rever essa cidade, pode, subentendeu aqui o eu, né? Até eu rever essa cidade, aí com suas amplas avenidas. Ó a concordância nominal de novo com o mais próximo. Duas amplas avenidas. É, que nem muitas avenidas aqui em cima na alternativa anterior. Como eu fiz gostosa bala, é a mesma coisa. Então, isso aqui tá certo. Agora aqui, não. O erro aqui é esse. Vamos lá. E aqui, de novo, a gente tem nominal e verbal. Infernento esse homem, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Vamos lá. Posicionamentos. Oh, meu Deus. Aqui. Posicionamentos favorável e desfavorável à revisão do plano diretor opõem parcelas consideráveis da população, sobretudo quanto a questões territoriais. Alguém já achou algum erro aí ou não? Favoráveis, desfavoráveis, Favoráveis e desfavoráveis. opõem, no plural, Por que que tem que ser plural aqui? Porque posicionamentos posicionamento. é o Ponto. substantivo que manda, né? É o substantivo que Uhum. manda. Então, o adjetivo tem que obedecer. Que mais? A revisão Opõe, do plano diretor eu posso cortar, porque são elementos preposicionados. Da população também. E aqui, quando ele fala, sobretudo quanto a questões territoriais, eu também posso cortar tudo. E existe mais um erro aí, qual é? O verbo opõe, opõe. Opõe. Posicionamentos opõem. É isso aí.
porque é o substantivo núcleo aqui. Esses posicionamentos é que eu ponho em parcelas. Uhum. Na letra B, a maioria das mudanças polêmicas do plano diretor dispõe. Deixa eu achar verbo primeiro, para quem tem um pouco para vocês terem mais passo a passo. Aí vem um que pretende ampliar ofertas próximas aos eixos de transporte na cidade. Eu separei com uma barrinha as orações que apareceram aí, certo? Agora eu quero que vocês vejam o seguinte. Aqui a gente tem uma particularidade. Ah, do plano diretor eu posso cortar aqui também. Agora aqui, eu não vou cortar das mudanças polêmicas. Por quê? Porque o núcleo do sujeito aqui é a palavra maioria. Vocês se lembram de quando o sujeito é partitivo? Uhum. Combina com os dois. Pode concordar com os dois. É isso aí, Laís. Ó, a gente tem o seguinte: se aparece a palavra maioria, minoria, parte, porção, são palavras que indicam parte de um todo. O que a gente chama de sujeito partitivo. Quando vem o sujeito partitivo, você não pode cortar o elemento preposicionado que vem na frente, porque está aqui só para completar a informação que a maioria traz, certo? Então, quando você tem um núcleo de sujeito partitivo, é o que a Laís falou. Eu posso fazer concordância com o singular daqui, dispõe, ou com o plural desse termo preposicionado mesmo. E aí, aqui você vai para o plural. Dispõe. Então, essa forma verbal está correta. Aqui sobre concentração, ó, até esqueci de falar, também elemento preposicionado, posso cortar. E agora eu tenho que ver quem que pretende ampliar ofertas próximas. As ofertas próximas aí a gente pode esquecer. Quem que pode, deixa eu ver, quem que pretende ampliar as ofertas? Mudanças polêmicas do plano diretor. Aí tá Seria a concordando com a maioria? maioria. Maioria, no caso. Então, vamos lá. A maioria das mudanças polêmicas dispõe, fala sobre concentração, que pretende ampliar ofertas. Então, você tinha que entender o seguinte: quem que pretende ampliar essas ofertas? A maioria das mudanças ou a concentração? Aqui, mesmo que você não conseguisse entender, Depende. mesmo que você não conseguisse entender, você não tem a maioria das mudanças? Então, tanto o verbo pode ficar no plural quanto no singular? Se eu puxar a maioria, pretende ampliar a oferta, está tudo certo. Olha lá. A maioria das mudanças polêmicas pretende ampliar. Yeah. É, e fica correto. Só que daria um desequilíbrio na frase, né? Veja, a maioria das mudanças polêmicas dispõe sobre concentração, fala sobre concentração, a qual pretende ampliar ofertas próximas. É que o melhor aí do entendimento, é pensar em a maioria mesmo. E a maioria pretende ampliar, como a Laís falou, tá certo, que pode concordar com a maioria. E é verdade. Certo? Que aqui eu nem vi o resto, porque é elemento preposicionado. A maioria é o que faz mais sentido, né, professor? Sim, sim, para o entendimento da frase, sim. Porque são as mudanças polêmicas que pretendem ampliar essas ofertas, né? Ela fala sobre concentração, ela ou elas aqui, falam sobre concentração e pretendem ampliar as ofertas próximas. Isso aí. Então a gente achou a resposta. Agora vamos lá. Ó, eu vou fazer assim, de acordo com o plano diretor. Eu risquei porque a gente tem preposição. É proibido da concentração em áreas próximas. Todo mundo entende que eu cortei áreas próximas, que é uma coisa só, né? A metrô é preposição e corredores de ônibus. Tudo preposicionado aqui. E aí vou pôr uma barrinha porque eu já vi a conjunção, ó. Mas isso pode ser alterado na revisão. Ó o que sobrou para vocês avaliarem. É proibido a ampliação, mas isso pode ser alterado. Só isso que você tem que olhar aí. O que está errado aí? É proibida, não? Isso. Quando a gente tem a expressão é proibido, é permitido, é,
é bom. A gente tem de ver aqui, ó. Esse sujeito ampliação veio com o artigo, certo? Então, ele é determinado quando o sujeito de é proibido, é permitido, é bom, vem indicado por um artigo ou um pronome, você tem que fazer a concordância aqui. É aquela história do é permitido, entrada, ou é permitida a entrada. É, entrada. Então, qual que é a diferença das duas estruturas? Aqui, a entrada veio com o artigo, então eu tenho que pôr aqui no feminino. Aqui, a entrada não veio com artigo nem pronome, então aqui eu deixo invariável. É Variável. proibido. E aqui, então, como é a ampliação, ó, tinha que ser feminino. É proibida a ampliação. Certo? Isso que estava errado aqui. Porque o isso é o sujeito do pode ser alterado. Então, aqui está tudo certo. Muito bem. Agora, aqui eu quero que vocês me falem o que que vocês acharam de errado aí. Existem, professora? Existem. Isso. No entorno de São Paulo existem cidades. Existem Cidade. cidades. O que mais? Que se pode. Podem Que se podem É porque, classificar. porque as quais podem ser Podem. classificadas. Ah lá, eu transformei o ser no verbo ser. É voz passiva. Que podem ser classificadas. Então, esse que retomou cidades e espelhou o plural aqui, como 3D. Considerando a gerúndio, então não importa se não tem concordância com ele. Considerando-se que são distantes, desordenadas e desconectadas do grande centro. Quem que são distantes, desordenadas e desconectadas? As cidades. Cidade. O resto aí tá certo. Estava errado era o existem e o podem. E na letra E? Podem. Podem. Eu já vou comentar. Que mais? Tem mais coisa aí ou não? Tem mais um errinho. Podem. Embaixo também? Não, por causa do isso. Ó, deixa eu fazer a Isso barra. pode ser. Terem. Os cidadãos terem, tá certo. Mais qualidade de vida. Ó, aqui, ó. O trabalho e a residência. São Residência. dois substantivos. Então, eu tenho que dizer, o trabalho e a residência Próximos. próximo Próximo ao ao lazer, lazer. e eu faço concordância com residência. Ou próximos, que seria melhor para essa frase, até por uma questão de clareza. Ao Que é assim trabalho. mesmo, gente. Próximos, por quê? Porque é trabalho e E residência. residência. Que foi o que eu expliquei para vocês aqui agora há pouco. Fiz essa revisão agora há pouco, ó. E Cadê? Aqui, bala e chocolate. Eu ponho gostoso combinando só com chocolate, ou eu ponho gostoso combinando com os dois. É a mesma situação. Então, repetindo, o trabalho, a residência próxima, combinei só com residência. Ou próximos, concordando com trabalho e residência. Certo? Aí, o trabalho e a residência podem. Então, aqui é concordância nominal, certo, Gil? Porque não tem verbo aí.
Agora, podem ser, eu tenho que saber qual é o sujeito. Quem que pode ser? O trabalho, a residência. Então, eles podem ser uma forma de os cidadãos, agora o sujeito é os cidadãos, terem, ok? Mais qualidade de vida. E isso, ó, pode ser conquistado. Aqui eu fiz só pelo entendimento da frase. Quando eu falo para vocês assim em aula, gente, o raciocínio da concordância nominal é mais difícil do que o da concordância verbal. Muita gente fica assim, ah, imagina, claro que é. Da nominal é mais difícil. O problema na concordância verbal é que você tem que lembrar que você vai para os verbos e tem que reconhecer sujeito. Então, a dificuldade da concordância verbal, repito, é achar o sujeito. No caso da concordância nominal, é você entender o sentido e levar em conta que algumas particularidades podem aparecer. Aqui nessas questões que a gente acabou de fazer, a VUNESP trabalhou muito com essa questão de dois substantivos e um adjetivo. Então, presta atenção. Olha lá, o trabalho à residência próximo? Não, não dá certo. Assinale a alternativa em que a concordância verbal e o emprego de verbos estão de acordo com a norma padrão. Tem concordância nominal aqui? Não, padrão. Tem concordância nominal aqui nessa questão? Então, Não. 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 Então você só vai ter. O que que vai ter que fazer nessa hora? A gente vai ter que procurar os verbos e avaliar seu sujeito. Concordância verbal é isso. Gil, repetindo para você, hein? Você tem que olhar o verbo e o sujeito dele. Agora o foco é esse. O que que é emprego de verbos? É verificar se o verbo foi escrito corretamente. A gente vai achar aqui, eu vou mostrar. Ó, o semiárido é um dos biomas que merece, vou pôr a barrinha no quê, tá? Atenção por suas particularidades. Aí vem, no qual o homem interveio para buscar riquezas com a produção agroecológica. Então, o semiárido é, tá certo? Por quê, gente? O sujeito desse verbo ser é o semiárido, ó. Ele é um dos biomas. Todo mundo entendeu isso daí, né? Uhum. Que merece atenção. Aqui o verbo no singular tá certo. Por quê? Quando a gente tem a expressão um dos que, certo? Esse que pode fazer a concordância com esse um ou com esse os, que nesse caso se refere a biomas, está fazendo concordância com biomas. Então eu posso falar um que merece, ou um dos biomas que merecem. Tanto faria. As duas formas ficam corretas por causa da expressão um dos que, tá? No qual o homem é o sujeito aqui, ó. O homem é que interveio. Olha lá, essa forma verbal tá certa? Certo. Porque o povo fala o homem interviu, mas é errado falar o homem interviu. Porque intervir é um verbo derivado do verbo vir. E no passado você fala assim: o homem veio. Então, o homem, olha aqui, interveio. Aí o para buscar tá como complemento, tá certo. Então a gente acabou de achar a resposta. Todo mundo entendeu tudo? Esse Uhum. interveio, por que que eu fiquei explicando? Porque ele está falando do emprego de verbos aqui. Como ele falou de emprego de verbos, o que que eu já entendi? Que ele ia colocar aqueles verbos chatinhos, que tem o verbo vir, o verbo ver, o verbo ter, o pôr, os derivados. Ele vai trabalhar em cima desses caras aí. Que eu falo para vocês que isso cai toda hora em prova e que a gente tem que saber é por causa disso que aparece. Aqui ele ainda misturou com a concordância verbal. Então, aqui na letra B, eu vou marcar os verbos para a gente procurar os sujeitos. Vamos lá.
Quando o homem quiser melhor aproveitamento do semiárido, quem que vai querer aqui? Qual é o sujeito do verbo querer? O homem. O homem. Olha lá, quando ele quiser. Então tá certo. E não é quando ele querer, é quando ele quiser. Essa forma está correta do verbo querer e no singular correto com relação à palavra homem, que é o sujeito aí. Aqui sim é sujeito, ó, porque eu estou avaliando verbos. Quando o homem quiser melhor aproveitamento do semiárido, aí vem. As mudanças climáticas e as injustiças sociais que compõem obstáculos. Aí eu pergunto para vocês, quem que compõe obstáculos? As mudanças As mudanças climáticas Injustiças climáticas. sociais. e social. Isso, É, e as esse que puxou injustiças e mudanças. mudanças. Isso. As mudanças e injustiças, as quais compõem. Hum. Aí o verbo tinha que estar no plural, né? Agora, esquece essa frase que a gente já viu. Você vai ter que as mudanças climáticas e as injustiças sociais deverão ser contornadas. Essa parte tá certa. Porque são mudanças e injustiças. Ó, sempre o substantivo é núcleo. Então, as mudanças e as injustiças deverão ser contornadas. Bom, de qualquer forma, essa aqui estava errada por causa do verbo compor, certo? Tinha que ser Uhum. as quais compõem. Repara como ele coloca bastante. A Vunesp faz muito isso. Esses verbos que tem o tio, para você ver se vai ficar no singular ou no plural, porque o som do tio confunde. A pessoa lê compõe, ela acha que está no plural, mas tem que pôr o M no plural. Vamos na letra C. É preciso, já achei um verbo aqui, ó, que hajam trocas de experiência. Outro verbo. Aí vem lá, para que se garanta outro verbo. Então, esse é preciso aí, tá certo? Tem que perguntar para o verbo ser. O que que é preciso, gente? E hajam Isso. trocas de E a, experiência. Isso. Ó, o que que é preciso? Que hajam a trocas, troca de experiências. Você viu que tem experiências. verbo? Você pega essa oração aqui e faz o que a Fabi fez. Troca pelo isso. Ah, o que que é preciso? Que hajam trocas. Você achou verbo? Você já troca toda essa oração aqui do que para frente pelo isso. Então vai ficar aqui, isso é preciso. É o chamado sujeito oracional. Todo mundo lembrou? Uhum. Isso é preciso. E esse E aí, verbo no ser? caso, essa oração do meio aí, ela seria substantiva, né, professora? Adjetiva, né? Não, Então, substantiva. substantiva. Substantiva, subjetiva, porque ela é o sujeito do é preciso. Ela é substantiva, por isso que eu troquei pelo isso. Para ser Isso. adjetiva, Leite, você tem que ter pronome relativo. Esse aqui não é Pronome pronome relativo. relativo. Esse Certo. aqui é a conjunção integrante. É preciso isso. Trocou pelo isso, oração, substantivo. E esse verbo haver está correto? Uhum. Não, porque ele tem sentido de existir. Então, ele fica no singular, porque ele é impessoal. Que haja trocas de experiências e qualificação dos agricultores para que se garanta a construção coletiva do conhecimento. E o garanta, tá certo? Tem um C aqui, pergunta tudo junto. O que é que se garante aí? A Garante. construção coletiva do conhecimento Então, a construção coletiva do conhecimento é do paciente. garantida. Olha o que eu fiz. Eu peguei esse ser, troquei pelo verbo ser e coloquei o verbo garantir no particípio, ó. E aí eu vi que bateu com a construção. A construção é garantida, então a construção é sujeito do garantir que fica no singular. Que a construção se garanta, que ela seja garantida. Aqui eu pus o é só para eu fazer, porque se eu for encaixar na frase é para que a construção seja garantida, tá? Antes que alguém ache estranho que eu pus o é aí.
É que eu só troquei o ser pelo verbo ser. Essa aqui todo mundo vai matar no peito? Vai. Sim ou não? Já faz. Já Sim, faz. Isso, já faz. isso. Essa aqui tem que matar no peito, gente, porque isso aqui é fácil e cai toda hora. A gente tem aqui o verbo fazer indicando o tempo decorrido, certo? Ó, Sim. já faz anos. Verbo fazer indicando o tempo decorrido fica no singular. Já faz anos que famílias vêm se dedicando. O que está errado aí? Vocês que vão me falar agora. O acento circunflexo. Do Famílias vem. bem, ele tem que estar no Vens. plural. É. O acento circunflexo. É, as famílias vêm, porque é o verbo vir, então não dobra o E, e a gente põe o acento circunflexo para fazer a diferença entre o singular e o plural. Olha lá. As famílias vêm se dedicando à produção agroecológica no seminário, ainda que muitos consideram que ali só existe adversidades. Esse consideram, tá certo? Ó, no que diz respeito à concordância, tá. Muitos consideram, plural. Só que aqui a gente tem o ainda que. O ainda que é uma concessão, embora, conquanto, ainda que, mesmo que. É que aqui você já teria matado no verbo fazer, mas eu tô lembrando vocês que quando a gente tem a ideia da concessão, com as conjunções embora, conquanto, ainda que, mesmo que, tá, esse verbo tem que ir para o modo subjuntivo. É obrigatório isso. Lembra que nessa questão ele colocou emprego de verbos, ó, tá? E aqui ele fez um erro. Ainda que muitos considerem, Considerado. muito considerem, certo? Que ali só existem adversidades. Por que existem? Porque as adversidades Mas, é o sujeito. Só existem adversidades. Vamos lá. Geram-se riquezas de possibilidades, de caminhos e de alternativas na região do semiárido. O que que eu fiz? Por que que eu fui riscando tudo isso? Preposicionado. Tudo preposicionado. Aí tem, cá se mantém a qualificação dos agricultores e agricultoras. Então, vamos só avaliar o que interessa. O que é que se gera aqui? Riqueza. Jesus. Riquezas. Aí, para eu ter certeza disso, eu posso pensar que riquezas Então, São gerado. gerados. são geradas. geradas. Gente linda, isso aí. Olha lá. Eu tive a certeza de que esse ser é um pronome apassivador. Então, riquezas aqui é o sujeito. Sujeito. Então, Jeito. aqui tem que ser Gerar. geram-se. Geram-se. Nossa, na hora veio na cabeça também. Geram-se. A gente achou a resposta aqui. Eu estava pensando, a gente achou. Eu falei, será que tá tudo errado? Não, aqui a letra já era a resposta lá. Então, geram-se riquezas. Tá, e aqui, caso se mantenha a qualificação? Tem um erro aí, qual que é? Qualificação é mantida. Caso se mantenha. Caso se mantenha, É porque o Caso caso aqui pede o modo subjuntivo. Caso. Aqui, ó, é o condicional com o caso. Ele vai exigir o subjuntivo aqui e não o indicativo. Mantém é certeza. Agora, caso se mantenha, é a possibilidade. Tinha que pôr o verbo no modo subjuntivo. Por isso que ele pediu emprego de verbos, tá vendo? Aqui tinha que ser subjuntivo. Esse certinho aí, porque a concordância estava certa, lembra? Mas tinha que ser modo subjuntivo. E aqui também tinha que ser modo subjuntivo, porque essa condição aqui traz para a gente uma possibilidade, caso se mantenha a qualificação. E esse mantém ou mantenha fica no singular, porque o sujeito aqui é a qualificação. Caso a qualificação seja
Mantida. Troquei o ser pelo verbo ser e pus o manter no particípio. Então, esse ser é um pronome apassivador e o sujeito é qualificação. Maravilha? Coisa linda. Então, a gente achou resposta aqui da 39, que é a letra A, e na próxima aula a gente vai para 40. Eu já mandei para vocês as questões de regência, né? Uhum. Ótimo. É. Então, a gente vai encerrar essa aula aqui. Pronto. A gente encerra essa aula aqui. Aí, os que forem ficar na turma, lembra que eu vou montar um grupo separado. Quem quiser ficar nesse grupo, fica. Quem quiser fazer parte dessa turma, fala comigo no privado, para aqueles que não são matriculados ainda. Aí tem que falar comigo no privado para a gente ver como é que, para vocês verem como é que funciona. Certo? E os que estão matriculados, daqui a pouco vão aparecer no outro grupo lá e vocês já têm material de regência na mão para fazer para a próxima aula, porque eu acredito que na próxima aula a gente saia da concordância e vá para a regência. Quantas questões são? São 46 ou 48? Deixa eu ver aqui. 48. É isso aí. 48. 48, professor. Isso aí. A gente termina de corrigir. Tá bom, gente? Uhum. Boa noite. Boa noite, Boa professora. noite. noite, Beijo boa pra noite. vocês. Boa Boa noite. noite, Tchau, boa tchau. noite. Tchau.